Bom dia, bom dia, bom dia. Eu gravei um vídeo, eu em pé lá na cozinha, só que eu vi que não ficou legal. Aí eu decidi vir pra cá pro quarto pra procurar um ângulo melhor. Pra contar que ontem eu tive um sonho muito esquisito. Esse ano já é o. Vou somar assim no total. Esse ano de 2025 já é o quinto sonho que eu tenho. E eu tiro para mim esse sonho como um alerta ou como como é que eu vou dizer aqui para vocês? Ah, deixa pra lá, sumiu agora. Bom, bora começar. Ontem eu sonhei, já era mais 5 horas, não, mais 4 horas da manhã, que é o horário que eu sonho, é de 3 horas da manhã a 4 horas da manhã. Que eu subi no caminhão mais meu marido. Eu chamo de marido porque na certidão de casamento nós ainda estamos casados, apesar de que ele tá para um lado, que eu não sei para onde é, e eu tô de outro. Então, esse sonho eu tava no caminhão, muito bonito o caminhão, um senhor alto, branco, bem branco, parecia um alemão, gente gringa, né? E ele já era de idade, acho que ele já tinha uns 48 anos por aí. E o meu marido tava pegando carona nesse caminhão. Nós estávamos pegando carona porque ele tava com a moto de trilha, que ele nem tem mais, né? Tava com a moto de trilha e todo equipado com a roupa de trilha. Aí nisso, chegou num determinado momento que eu tive a impressão que ele caiu do caminhão, mas não foi. Ele pulou do caminhão, como se ele estivesse fugindo do local que o cara do caminhão queria levar nós dois. E aí eu pedi pro homem parar o caminhão porque meu marido tinha caído. E aí ele disse, não, ele tipo, quis dizer assim, ele se vira, né, no sonho, né? Aí eu disse, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Ele, não, tu vai com a gente, que era o homem que tava dirigindo e e ele que tava atrás. Aí nisso que ele passa com o caminhão direto do local onde ele caiu, eu peguei e disse, não, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar. Ele, não, tu vai com a gente e depois a gente te traz de volta. O que o homem queria no sonho, então? Na minha, na minha visão de distinguir ali o sonho, definir o sonho, ele queria me levar para um lugar para dois pontinhos, três pontinhos. E aí, acho que meu marido, como percebeu, pulou antes. Aí nisso que eu peguei, eles pararam o caminhão para alguma coisa e eu desci. Desci correndo e fui resgatar meu marido. Nisso que eu cheguei lá, era na porta de uma igreja católica. Inclusive parecia até com a igreja católica do bairro que eu morei, né? Do Sacavém. E aí eu perguntei pro rapaz que tava lá na grade, né? Eu perguntei se ele tinha visto um rapaz que caiu de moto, tava com roupa de trilha. Ele disse assim, minha filha, ele já saiu, ele se levantou e saiu, mas o capacete ficou aí. Aí eu disse assim, mas ele falou para onde ia, foi alguém que socorreu? Ele disse, não, ele levantou sozinho e foi. Aí os meninos estão jogando bola ali, estão vigiando o capacete. Aí eu fui lá onde as crianças, e sempre tem criança no meio. Aí eu fui lá onde as crianças e perguntei, eles disseram, não tia, a gente não sabe não, ele só deixou o capacete e foi embora. Aí eu voltei para casa. Nisso que eu voltei, a casa tava cheia de goteira, tava chovendo, cheia, gotejando mesmo, gotejando. Sabe aquelas casas que parece que é peneirada de goteira? Aí eu entrei, nisso que eu entrei, tinha amigos e filhos, né, lá. Só que no sonho você não foca muito na fisionomia da pessoa. Só foca na fisionomia daquela pessoa que você tá ali registrando o momento, né? Que no caso da história era eu, o louro e esse homem que queria levar nós dois para fazer maldade. Aí entrei na casa cheia de goteira e tinha alguém lá banhando uma criança numa banheira e a goteira caindo em cima da criança, sendo que ela já tava banhando na banheira.
E eu fui para um lado do cômodo da casa. Nisso que eu fui para o lado do cômodo da casa, abri a porta, tinha um esgoto, que a água da chuva, né, trazia lixo, trazia tudo. E tinha 4 cobras. Essas 4 cobras estavam de cabeça para cima do esgoto e dava para olhar as cobras. O olhinho das cobras, a característica, né, era cinza. Acho que é a cobra mais perigosa, né, essas cobras cinza. E uma já tinha entrado para dentro da casa porque eu consegui olhar aquela meleca do rastro da cobra quando fica. Uma meleca, velho. Entrou. Aí eu acordei. Depois disso daí eu acordei. Já é o 5º sonho que eu tenho, mas com cobra já é o segundo. Aí o que eu quero dizer com isso? Eu, espiritualmente, eu sou um pouquinho avançada. Não vou te dizer que eu sou expert, mas eu sou um pouquinho avançada. Porque quando a minha tia ela era missionária, quando ela tinha um círculo de oração na casa dela, lá no João de Deus, na Avenida Tales Neto, ela era muito conhecida, a irmã Maria. Ela era missionária, viajava para todo quanto era lugar. Mas antes dela ser missionária, ela era de uma outra determinada religião. Não sei se era Umbanda ou era Candomblé. E aí aconteceu algumas visões que ela teve e mataram, parece que o macumbeiro e o pai de santo dela, e ela pegou e entrou na religião evangélica. Só que ela era a única pessoa da família que viu que eu ali dentro na família era a única que não era para estar ali no círculo de oração. Tanto que quando entrava gente possessiva, acho que era com demônio, alguma coisa, povo doente, assim, acho que era esquizofrenia ou era raiva, excesso de raiva de família, né? Que eles acostumam chamar de demônio, tem uma diferença, né? Demônio para raiva acumulada. Quando entrava assim, a minha tia mandava o meu irmão me tirar do centro de oração, do centro. Ela dizia, quando tu crescer, tu não é para tu estar aqui. E é isso, tem gente que tá com trairagem comigo, há muito tempo. O sonho quer me dizer algo sobre traição, traições financeiras, alguma coisa que tentaram colocar pra mim e eu não quis ir porque eu não sou daquela determinada religião. Tanto que uma vez eu estava vindo da trilha com meu esposo, tava vindo não, eu fui pra trilha com ele para uma festa do Dia das Crianças que teve da trilha. E uma das meninas perguntaram para mim, as esposas dos pilotos, né? As que eu tinha mais intimidade, perguntou se eu ia ser evangélica. Aí eu disse que não. Mas se o louro não parasse de beber, eu ia entrar, eu ia procurar uma igreja para ver se ele ia se aquietar, porque eu já tinha tentado de todas as formas mudar esse estilo dele de focar, queria que ele focasse nas coisas de casa e deixar a farra para depois, porque todo ano tem farra. E todo mundo, todo casal que casa precisa de uma casa. E então começaram a bagunçar o nosso casamento. Começaram a bagunçar o nosso casamento. Não é o povo da trilha, eu tô falando pessoas que tem inveja mesmo, que via eu postando nas redes sociais, estando na trilha com ele, viajando com ele. Gente mesmo que acha que o casal não é feliz, aí quer armar coisa para bagunçar o casamento dos outros. Mas resumindo, eu não sou de igreja, não sou de estar dentro de uma igreja. Se me colocarem à força dentro de uma igreja, eu vou debater com a pessoa ali. Não adianta. Eu respeito, mas se a pessoa vir com saliência, vir querer dar uma de pai e de mãe, eu não vou aceitar. Porque nem minha tia, que era minha tia, que era missionária, ela não exigia essas coisas de mim. De nenhuma de nós, né? Vai se quiser. Isso é intolerância religiosa. A pessoa saber que a outra não gosta de uma determinada religião e quer forçar. E inclusive eu estava passando por esse tipo de trairagem lá na Vila Cascavel.
Porque a mulher do dono da oficina, ela queria forçar o louro me levar para a igreja. E quando eu chegava lá na hora de oração, ela percebia que eu estava fragilizada e pedia para levar eu e ele. Só que quando era para ir, o pastor chamava para orar na cabeça, né? Ele não ia. Quem sempre ia era eu. Mas não porque eu queria, tipo, em respeito que eu via que ninguém se levantava. Era por isso que eu ia, não para dizer assim, eu vou para não. Era para não deixar ele boiando sozinho lá, porque ele chamava e os próprios da igreja não ia. E eu pegava e ia, mas não queria dizer que eu estava sendo, que ali eu estava afirmando com a igreja, não. De jeito nenhum. Até porque eu sinto agonia. Eu fui no psicólogo, ele perguntou por que dentro da igreja. Ele perguntou o que me fazia chorar. Eu digo, eu ficar dentro de uma igreja. Ele, mas por quê? Eu digo, porque eu não sou de igreja. Não adianta. Não adianta. Eu não posso ouvir uma batucada que eu gosto. Isso não é pecado. Eu gosto de dançar desde criança e eu não admito nem obrigar, nem eu, nem meus filhos estar dentro de religião oposta que a gente não quer. Por dinheiro nenhum, que ninguém vai sofrer para sustentar a riqueza dos outros. Então é isso. O sonho queria dizer que é trairagem. E faz muito tempo já essa trairagem. Muito tempo mesmo. E esses 2 anos, eu passei 5 anos na casa lá, que era dela de cima, e desci para de baixo por causa da garagem. E esses 3 anos que eu passei na casa de baixo, o neguinho tava fazendo maldade comigo lá dentro. Até veneno eu tomei. Aí a gente vai dizer pra pessoa, as pessoas que já sabem, dizem, ela já tá sabendo, então bora envenenar, bora fazer alguma coisa que é pra ela ir adoecendo aos poucos, quem sabe ela vai pra igreja. Bora tentar tirar o que tiver, tipo, do alcance dela pra ela não pegar dinheiro, que é pra poder brincar com a fé. Não se brinca com fé de ninguém. Isso é intolerância religiosa. Então é isso, meu já é o segundo sonho. E outra, vou deixar um detalhe bem aqui, nem eu tenho 45 anos, eu conheço sobre religião, quem é e quem não é. Basta eu entrar numa igreja, eu sei. A minha filha não é para religião de igreja Assembleia de Deus, nem igreja de fé, de igreja preta. A minha filha não é. Nem minha filha, nem meu filho Alisson, que é gay, também ele não é. Tanto que quem acolheu ele foi o pessoal de um terreiro lá na Coab, porque meu filho só andava triste. Meu filho não conversava com ninguém, só andava triste. Foi eles que acolheram meu filho. Então, nem eu, nem minha filha, nem meu filho, acho que nem meu genro. Nem meu genro e o louro também, que é meu marido, né? Que eu sou casada no papel. Ele também não. Por que que eu vou dizer? Ele também tem os mesmos sonhos que eu. Tanto que quando algum cliente procura ele que tá com defeito numa moto, às vezes ele fica ali, ó, tentando achar o defeito o dia todinho, mas se ele não for lá onde eu tô, não conversar comigo, não dormir tranquilo e sonhar no outro dia, ele não acerta o defeito. Ele já aconteceu isso várias vezes, dele não conseguir arrumar num dia e no outro dia, depois que a gente conversava e tal, ele sonhava o lugar certinho, ele ia e arrumava a moto. Isso é coisa espiritual, gente. Coisa espiritual a gente não se brinca. Coisa espiritual não é loucura. Não confunda loucura com coisa espiritual. Tem gente que às vezes fica louco porque a pessoa não acredita que ela é avançada espiritualmente e quer fazer ela ir para um outro lado. Então é isso. Eu espero que seja o último sonho desse ano, pelo amor de Deus, porque eu já sonhei com cobra demais. E cobra trairagem. E eu me lembro que dessa vez que as meninas perguntaram se eu ia ser evangélica, né? Se eu ia ser crente, né? As meninas da trilha, as mulheres lá. Uma vez a gente foi pra praia, essa já foi outra pessoa. Eu, o marido dela, o marido dela e a filha dela. E
sentamos numa mesa lá na praia, como a gente sempre faz, né? Meu marido pede a comida. E mais na frente sentou os maloca, que chamam de mandrake, né? Que é esses que roubam, mata, estrupa, faz o cão. Com uma tornozeleira eletrônica. Tinha uns 3 sentados nessa mesa mais na frente, fumando maconha, e a polícia chegou para tirar eles lá da praia. Porque tinha muita criança lá, no local, no bar que a gente tava, que até aquele bar que eles colocam piscina lá para as crianças, e eles estavam sentados lá fumando maconha e com uma tornozeleira eletrônica. E nesse dia um vendedor ambulante de praia chegou com uns esmilinguido preto, que é de igreja, aqueles que demonstram igreja. Tem até umas historinhas bíblicas, né? Numa pedrinha. Eu achei muita coincidência aquilo. O vendedor passa na hora que a polícia tá tirando os mandrake, os vida louca dali. Aí eu ainda comprei, eu pedi pro Louro comprar, ele comprou, e o esposo da moça que tava do lado, que é da trilha também, comprou para elas, para levar para botar na estante. É isso, ainda tem gente que diz que eu sou louca, né? Se você for levar isso daqui para uma pessoa que saiba definir espiritualidade, ela vai dizer, essa menina bem aí é espiritualmente avançada. Porque ela definiu tudinho que queria fazer com ela. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.